3 bolachinhas que é só meter no forno. Uma pessoa adora praticidade. Mas vai de cafezada. Nunca vi ninguém fazer um tchim-tchim com café, mas há uma primeira vez para tudo. A rotina está na base, é o alicerce de qualquer concretização de objetivo, não é? Quais são estes pilares importantes a ter numa rotina matinal? Depois haver um pico nessa hormona que, de alguma forma, induz a que o nosso corpo perceba que é para despertar. Se quisermos mudar tudo de um dia para o outro, vai ser a receita para o desastre. Pegar num comportamento que eu já tenho e colocar um comportamento novo. Estão relacionados também com a parte da regulação das hormonas que regulam o nosso sono. Eu acredito que há estes dois tipos de pessoas. Não acredito que os dois tipos de pessoas é aqueles que conseguem sempre e estes que não. Eu acho que ninguém consegue nunca. Um dia não deu, mas está tudo bem, porque amanhã eu tento novamente. O hábito deve ser pequeno e gradualmente lento. Ficarmos satisfeitos com isso é um dos pontos mais importantes. Confiar que o longo prazo não engana. O curto prazo é sedutor e é enganador. Bem-vindos de volta aqui ao podcast. Hoje temos... Já estás a treinar. Já estou a treinar a nova introdução. Bem-vindo de volta. Sim. Hoje temos estas famosas cookies. Eu estou entusiasmada. Mas famosas para quem? Na internet, Tiago. Essa. Temos, no fundo, 3 bolachinhas que é só meter no forno. Uma pessoa adora praticidade. Uma de chocolate branco, uma de triplo chocolate e uma de duplo chocolate. Tiago, diz-me qual é que achas que vai ser a tua preferida. Tá. Eu acho que a minha vai ser esta, que é tipo a original. Eu vou mais para o chocolate branco. Eu acho que vou ser o diferentão. Então vamos começar pela melhor, não é? Começar pela melhor. É crocantezinha. Eu achei que ia ser mais molinha, por acaso. O que é que achas? Qual é a expectativa? Imagina, estas bolachas tipo americanas nunca me chamam muito porque elas não são bolachas tipo crocantes, são bolachas mais molinhas. Esta aqui até São parece... tipo as areias, não é? Não, Tiago, são tipo mais mole. Só que estas, o que é que acontece? Sim. Elas estavam muito moles e eu deixei-as mais 10 minutos no forno e se calhar foi um erro, por isso é que estão demasiado duras. Tem textura demasiado tempo no forno. Parece que ultrapassou ligeiramente. É estranho, na primeira dentada, zero crocância. Até estava aquela textura de que parece que passou do ponto. Mas depois a segunda já aquele barulhinho da crocância. Porque a parte de fora fica sempre mais cozinhada. 2 observações. Parecem boas, mas claramente que o ponto não é o ideal. Ou seja, gostava de provar. Vou tirar da parte do meio porque assim provamos mesmo na textura ideal. Que é menos feita, percebes? Vamos provar agora a de chocolate branco. Não é má? Isto é textura de bolacha americana. Mas eu acho que gosto mais da parte mais feita. Hoje temos cafezinho. Acho que é uma estreia. Hoje é de cafezada. Hoje vai de cafezada. Nunca vi ninguém fazer um tchim-tchim com café, mas há uma primeira vez para tudo. Também respondendo ao que tu disseste, gosto mais da parte exterior, foi isso que tu disseste, por causa da crocância. Ao mesmo tempo, a parte interior, eu acho que é melhor do que aquilo que está a aparecer agora. Está com consistência ligeiramente pastilha elástica. Ligeiramente. Eu acho que isso é o tempo excedido de forno. Concordas? Acho que elas são melhores do que estão aqui. Mas vamos comprovar isso num futuro próximo. Elas também estão quentes. Tal como quando saíram do forno estavam ainda meio moles, a parte que demora mais tempo a arrefecer é do meio, certo? Olha, a minha preferida é de chocolate branco. É, foi o que eu disse que ia ser melhor. Eu acho que a pior é a que tu disseste. O que é que eu acho? Mantenho a minha opinião que não sou a maior fã deste tipo de bolachas. Acho que, imagina, por exemplo, não me consigo imaginar eu comer uma bolacha inteira. Acho demasiado enjoativo. Para mim faltaria uma bola de gelado, para fazer o contraste. Percebes o que eu quero dizer? Tipo, eu prefiro um bolinho em vez deste tipo de bolachas assim. É a minha decisão final. Olha, se formos tipo por um produto dentro da mesma categoria, preço, etc., e até mais prático, prefiro os crepes. Sabes? Um crepe, por exemplo, com chocolate belga ou com doce de ovos, é preferível aquecer 5 minutos no micro-ondas do Eu também gosto mais. que isto, em comparação. Mas, para o produto em si, né, para as bolachas, não é mau. Só que eu acho que não sou bem o público. Mas são boas. Eu acho que vale a pena a compra para experimentar. Naqueles dias em que apetece um docinho. Esta tem uma parte, o interior faz-me lembrar um bolo. Brownie. Brownie de chocolate. Faz-me lembrar brownie. Para mim, a melhor, contra todas as probabilidades, É. é a brownie que nenhum de nós É brownie. disse. Eu já estás a dar aqui. É que esta dá mesmo para perceber a essência da bolacha. Isto é um brownie, em termos de sabor. A de brownie sabe a brownie queimado. Tempo de forno. Eu acho que não, Tiago. É que tu disseste que ia ser melhor, é que eu menos gosto. A de chocolate branco para mim é a melhor. Brownie, chocolate branco e a mais normal, com pepitas de chocolate mais castanho, é que eu menos gosto. Mas sim, o brownie é o meu favorito. A sério? Eu gosto muito de brownie, por acaso. Hoje vamos falar sobre rotinas matinais. Eu acho que as rotinas são muito demonizadas
no nosso dia-a-dia, não achas? No sentido em que, imagina, sei lá, pelo menos aquela ideia de uma pessoa quando via novelas, então, porque é que se divorciaram, pá? Ai, pá, é a rotina, é a pá. rotina. A rotina vem com um cansaço, não é? Bem cansaço, De exatamente. alma. É. E são muito demonizadas, mas na verdade são uma parte fundamental e estrutural do nosso dia e, consequentemente, da nossa vida, não é? Repara, a rotina está na base, é o alicerce de qualquer concretização de objetivo, não é? Não há objetivo absolutamente nenhum que não precise da rotina para ser atingido. E tu até podes pegar em coisas mais subjetivas. Ah, mas eu só quero ser feliz. Ok, mas há uma certa e determinada rotina que te vai, através do teu autoconhecimento, tu percebes o que é que te faz mais feliz e o que é que te faz mais infeliz. Se conscientemente, intencionalmente, praticares aquilo que te aproxima da felicidade e praticares menos ou anulares o que te distancia da felicidade, tu estás mais perto ou mais distante de ser feliz. Ou seja, até em termos subjetivos como a felicidade, a rotina é o alicerce, não é? É a estrutura base de qualquer objetivo. Então, a rotina é simplesmente incrível. Sim. Eu adoro rotina. Já fui aquela pessoa, noutras alturas, na adolescência, assim, a pensar, não, rotina, porque uma pessoa também vai repetindo aquilo que vai ouvindo, não é? E porque, se calhar, nessa idade, a rotina realmente, se calhar, não é uma coisa que as pessoas liguem muito, não é? Depois, à medida que vais ficando adulto e vais também ganhando alguma maturidade, vais percebendo a importância. Sim, eu acho que tem a ver também com maturidade. Maturidade e consciência. Ou seja, maturidade, sem dúvida, emocional, mas ao mesmo tempo também a noção clara da importância, não é? Que a rotina tem na nossa vida. A rotina não só não deve ser demonizada, como ela deve ser coroada como Idolatrada. completamente idolatrada. Não, mas a rotina merece. Não, eu sei. Qual é o problema? É quando começamos a entrar na mentalidade de tudo ou nada, não é? Em relação à rotina e a um conjunto de coisas na nossa vida. Aí a rotina que deveria ser idolatrada já começa muitas das vezes a ser prejudicial ou a ver alguma dificuldade em executá-la e, como tal, começarmos a deixar de gostar de ter rotina. Eu acho Concordo? que, sim, eu acho que um dos pontos principais que fez com que nós quiséssemos gravar este episódio, o primeiro é porque em consultas de terapia nutricional é uma coisa que se trabalha muito, as rotinas no geral são uma coisa que nós trabalhamos muito, e depois porque muitas vezes as rotinas, e nós hoje vamos nos focar mais na parte matinal para também conseguirmos dar exemplos mais específicos e ser mais, no fundo, irmos mais ao fundo da questão da rotina matinal e depois, mais tarde, se fizer sentido, até podemos fazer outro episódio sobre a parte mais Rotina de... noturna. Rotina noturna, exato. E o que é que eu ia dizer? Esqueci-me, espera, deixa-me recentrar aqui os chakras. O que é que eu ia dizer? Não sei o que é que eu vou dizer. Que as rotinas são uma coisa que nós trabalhamos bastante, é um ponto super importante e muitas vezes a rotina, principalmente o período da manhã, eu acho que reflete, era isto que eu ia dizer, já sei, reflete muitas vezes é exatamente a questão do 8 ou 80 que estavas a mencionar. Porque em dietas é muito comum haver este padrão de, imagina, hoje acordo de manhã e penso, não, hoje é que vai ser, vou-me portar bem, vou fazer tudo direitinho. Amanhã até corre, mais ou menos, ali para a hora do almoço já começa meio a descambar, meio da tarde é o caos e depois o pensamento é, ok, amanhã volto a começar e volto a colocar esta pressão toda de iniciar na manhã seguinte. E estamos sempre neste ciclo. Então eu acho que é importante falarmos sobre a rotina matinal especificamente porque amanhã tem este poder de nos fazer acreditar que quase que é uma página em branco e que temos toda uma nova possibilidade e muitas vezes puxa muito a questão de sermos o 8, de tentarmos colocar todos os focos neste período, o que muitas vezes até é uma das razões que faz com que haja depois este caos mais à tarde. Sim. Neste caso, o 80, né? O 80, exatamente. O 80 é o tudo, o 8 é o nada. Uma vez ouvi num podcast de uma pessoa que eu gosto muito, que é o GLJ, ele fala muito sobre comportamento humano, e ele dizia uma coisa interessante acerca da rotina, que é, as pessoas confundem rotina com monotonia. O que é que cansa? Monotonia. O que é que não cansa? Não precisa de ser cansativo. Rotina. O que é monotonia? Eu até diria que a rotina é o que te faz muitas vezes ficar menos cansado. Exatamente, porque
o nosso cérebro, por questões de poupança de energia, ele vai automatizando tudo, todo o estímulo que é repetitivo. Ou seja, aprende, automatiza e poupa energia. Isto é uma rotina. Ou se quisermos um hábito. Um hábito é o quê? É uma tarefa, é uma ação que já foi tantas vezes repetida, que foi aprendida e automatizada. Podemos nos lembrar da condução, que é aquele exemplo mais básico, não é? Ao início muito difícil, agora podes estar em multitasking e mesmo assim não é aconselhado, mas Sim, ao consegues início fazê-lo. estás muito consciente a Estás ver muito todos os consciente, sinais que estão a ficar exatamente. vermelhos, aquele senhor que pode atravessar-se na passadeira. Agora dás por ti e o carro está em casa e tu nem percebes como é que lá chegaste. Nem te lembras de Nem chegar a foste tu casa. que conduziste, na Exato. verdade. Ou seja, isso é um hábito. O que é monotonia? É fazer as coisas sempre da mesma forma, sem criares ali uma nuance nova. Então, vamos dar um exemplo concreto de cada coisa. O que é que pode ser uma rotina? Eu treinar todas as semanas. Isso pode ser uma rotina. O que é que não precisa de ser uma rotina para não entrar na monotonia? Eu fazer sempre o mesmo treino, eu só ir ao ginásio. Vamos imaginar que eu nem gosto muito de ginásio. Só vou ao ginásio enquanto eu poderia focar-me em fazer atividade física. À segunda vou ao ginásio, à quarta Dou uma caminhada. dou uma caminhada, à sexta vou ao ginásio. Mas já não faço o treino de segunda, já faço outro. Repara como é rotina. Porquê? A rotina está alicerçada a fazer atividade física semanalmente. O que é monotonia? Repetitivo, ou seja, eu fazer sempre a mesma coisa, até o ponto de ficar cansado, desgastado, porque aquilo já não me está a dar interesse nenhum. Então é interessante discernirmos o que é a rotina de monotonia. E isto, mais uma vez, dá para extrapolar para as outras áreas da vida, não é? Exato. E para nós criarmos uma rotina matinal que seja interessante do ponto de vista fisiológico para o nosso corpo despertar e nos permitir ter energia para depois fazermos as coisas que temos para fazer e chegar ao período da noite conseguirmos descansar e no dia seguinte exatamente a mesma coisa, existem alguns pilares fundamentais que nós devemos ter em consideração. Mas é muito importante, e eu acho que aqui as pessoas falham muito, que é, nós quando pensamos em objetivos e fazer melhorar o nosso estilo de vida, nós tendencialmente colocamos muita pressão neste período antes do trabalho e no período pós-trabalho, que é, de repente, tudo o que queremos fazer, metemos nestas, sei lá, 4 horas na loucura. 4 horas? São para aí 4 horas, né? Entre acordares e começares a trabalhar. Nem tantas. A maior parte das pessoas não demoram 4 horas entre acordar e começar a trabalhar. Diria Vá, 3. 2, 3. 2, 3. Mas depois no final da noite tens mais umas, Cinco. se calhar dá às 4 horas, dá 8 horas, se calhar, em termos de global. E de repente colocas todos os hábitos nisto, que é tu queres ler, queres meditar, queres fazer journaling, queres ir ao ginásio, ainda queres ir passear o cão, tomar o pequeno almoço com calma. De repente todos os bons hábitos que nós sabemos que fazem bem e que a ideia de os fazer é tão promissora e tão... Sei lá, é só de imaginar que eu vou ter esta rotina a fazer isto tudo já me apetece, não é? Principalmente porque não é já, é só amanhã. Então, o idealizar que vamos ter uma rotina assim acaba por ser entusiasmante. Estimulante, Estimulante, né? Em termos entusiasmante, sim. dopaminérgico. Qual é que é o problema? E a verdade é que existem, está estudado que existem alguns pilares fundamentais deste tipo de comportamentos que nós estamos a falar que acabam por fazer com que a rotina matinal seja bem sucedida. Qual é que é o problema? Se nós neste momento acordamos meio à pressa e o que temos tempo é de meio que dar um pequeno almoço aos filhos, vestir a correr e sair de casa e metermos-nos no trânsito, provavelmente não é muito realista pensarmos que a nossa rotina vai mudar completamente do dia para a noite. Exatamente. Isso que estás a dizer é muito relacionável para boa parte das pessoas. Ou seja, não é algo que está distante, eu diria, da média das pessoas, não é? Ou seja, é completamente irrealista agora eu pensar que vou acordar, vou meditar meia hora, vou escrever no meu journal durante mais de 30 minutos e nisto tudo ainda despacho, se for preciso tenho 2 filhos, ainda despacho os miúdos, eles nem sempre querem acordar, nem sempre querem comer, nem sempre querem pentear o cabelo, ou seja, dentro desta vida, desta manhã caótica, não é? Eu vou arranjar uma hora para meditar e para escrever no meu journal. Irrealista, não é? E mesmo para pessoas que não têm filhos e que até, se calhar, poderiam ou conseguiriam ter este tipo de rotina. Se neste momento a rotina não está a acontecer, de qualquer forma não é muito realista achar que vamos mudar os horários do nosso sono e que vamos acordar 2 horas mais cedo do que aquilo que estamos a acordar neste momento, não é?
É preciso fazer uma transição gradual para isso. Mas acho que estava a pensar, se calhar podemos começar por... começar não, já começámos há muito tempo. Mas podemos partilhar também quais são estes pilares importantes a ter numa rotina matinal, que estão relacionados também com a parte da regulação das hormonas que regulam o nosso sono. Então, o nosso ritmo circadiano, ou ciclo circadiano, que as pessoas já estão familiarizadas, ou seja, os ritmos que acontecem naturalmente dentro do nosso corpo são sincronizados por fatores externos a nós. Ou seja, o nosso cérebro apercebe-se da luminosidade, da temperatura, da comida que entrou ou não no estômago, do movimento corporal. Então, estes mecanismos ou estes comportamentos demonstram ao cérebro que, olha, já acordámos, é para colocar tração, é para começar o nosso dia, e depois toda a nossa indústria neuroquímica, hormonal, começa a ser produzida em conformidade com a hora do dia, não é? Dando um exemplo concreto para não ficar abstrato. Se eu acordo e se o meu cérebro começa a perceber que é de dia, porque está a luz, não há escuridão. E é uma luz muito mais azulada, Exatamente. em vez de mais alaranjada, como é característico do final do dia. Exatamente. Eu até saí à rua para passear o cão, ou seja, movimento, Barulho também. sensação de frio. Isto tudo são estímulos em que o nosso cérebro percebe que precisa, por exemplo, em termos de hormonas, tens duas hormonas que ajudam a regular o ciclo de sono e vigília. A hormona, a melatonina, que a maior parte das pessoas conhece, que induz o sono à noite, ou é expectável que aconteça, podemos ir talvez num próximo episódio, aí. E de manhã temos um pico numa hormona que faz o efeito contrário, que é o cortisol. Ou seja, é suposto haver um pico nessa hormona que, de alguma forma, induz a que o nosso corpo perceba que é para despertar. Não é para estar mais letárgico. Isso era à noite. Agora é para estar mais energético, mais disposto para enfrentar o dia, as adversidades, etc. Então, isto é o que é expectável que aconteça. Mas nós, para ajudarmos o nosso corpo a sabê-lo, temos que perceber quais é que são as âncoras em que ele se baseia. Acabei de dizer há bocado. Luz, temperatura, comida, movimento. Estes são assim os principais. Ou seja, O barulho também é um deles. o barulho também é um deles. Nós temos que ajudar o nosso corpo a que ele perceba que neste momento é para começar a despertar. É exatamente o que temos de fazer à noite, é o inverso disto. Ajudar o nosso corpo a que ele perceba que não é para despertar. Então, pegando um exemplo concreto, então eu estar a mexer no telemóvel antes de ir dormir, o que é que eu estou a fazer? Estou a sinalizar o meu cérebro que se calhar é de dia. Se calhar não é para ir dormir. E o que é que acontece? Tudo o que poderia estar a ser produzido internamente no nosso corpo pode estar a ser reprimido. pode começar a ser reprimido via a estimulação externa, não é? Porque eu estou a indicar ao meu cérebro que se calhar não é de noite. Então ele fica confuso. Então o nosso papel, enquanto seres conscientes, é o quê? Perceber que o nosso papel é ensinar ou ajudar, não é ensinar, ajudar o nosso cérebro a perceber qual é que é a fase do dia em que estamos. Através de uma rotina. Através de uma rotina. Exatamente. Sim, isso é super importante e, no fundo... Achas que ficou claro o que eu expliquei? Sim, completamente. E, no fundo, é olharmos para estes fatores e percebermos, ok, quais destes fatores eu já tenho presentes e de que forma, e ir melhorando aos poucos, 1% de cada vez, e não querer mudar tudo e, de repente, passar a fazer imensa coisa, porque isso não vai ser realista. Nós, sempre que mudamos hábitos, se quisermos mudar tudo de um dia para o outro, vai ser a receita para o desastre. Então, por exemplo, uma coisa super simples que a maior parte das pessoas conseguirá fazer: apanhar mais luz. Não necessariamente tem que ser sair de casa, mas levantar os stores, abrir as cortinas, meter a cabeça um bocadinho de fora na janela. É uma coisa, são comportamentos pequeninos, mas que depois acabam por ter um impacto muito, muito grande. O mexer o corpo não tem que ser... Deixa eu só, antes de avançares para aí, deixa eu só dar um exemplo concreto que facilita muito o hábito e que trabalhamos muito nas consultas de terapia nutricional. Por exemplo, vamos imaginar que quem nos está a ouvir já bebe um café de manhã. Acorda, depois, passado um tempo, bebe o café.
pegar nesse comportamento do café e, se for possível, bebê-lo à janela, por exemplo. Esses 5 ou 10 minutos, estamos a beber o café, estamos a pegar em algo automático, que o nosso cérebro já aprendeu, fruto da repetição, e automatizou, e estamos a incluir um hábito numa coisa que já existe. A incorporar um novo hábito no outro hábito, Sim. o que facilita muito o comportamento, porque tu não estás a começar do zero. Tu estás a pegar em algo. Vamos imaginar a construção de uma casa. Os pilares já estão montados e eu estou a construir por cima daqueles pilares. É muito mais fácil, não é? Sim. Do que começar do absoluto zero. Então pode ser interessante um comportamento prático e uma estratégia prática que podemos aplicar a partir do dia de hoje, pegar num comportamento que eu já tenho e colocar um comportamento novo que tem muito impacto no nosso ritmo circadiano, que é esse, por exemplo, Exatamente. de vermos luz solar na primeira hora do dia. Ou nas primeiras horas, se não for possível na primeira hora. Por exemplo, um comportamento que nós acabámos por fazer isso e que posso partilhar, nós tendencialmente bebemos café a seguir ao almoço e temos o hábito de, ou fomos criando essa rotina de, por exemplo, agarrar no hábito que já temos de beber o café a seguir ao almoço e aproveitar para fazer ali uma pausa, às vezes de 15, 20 minutos na rua, em que, principalmente naqueles dias em que está aquele solinho mesmo bom, sabe super bem. Sol de inverno, Que, muitas sim, das vezes. que levamos os nossos cães a dar uma volta super pequenina, mas ajuda-nos a descomprimir, a falar um bocadinho. Nós já estaríamos aquele tempo a beber o café, em pé na cozinha, provavelmente, e a falar. Aproveitamos para estar a dar uma pequena caminhada, porque acaba por saber... Nós chegamos a casa com uma energia completamente diferente do que se tivéssemos estado fechados em casa, que é o sítio onde nós já trabalhamos habitualmente. Então, não tem a ver só com a questão de o benefício para o corpo, que obviamente também é super importante, mas depois esse benefício vai se traduzir em bem-estar. E a forma como nós nos vamos sentir, por exemplo, esse exemplo que estás a dar de beber o café à janela, pode parecer uma coisa simples, e de facto é, mas se calhar o bem-estar que se vai retirar depois daquele café é completamente diferente do bem-estar de estar a beber o café à medida que também estou a dizer aos meus filhos para se despacharem à pressa e de repente um rebuliço. E obviamente também ter em consideração que os dias não são todos iguais, ou seja, mesmo que eu queira beber o café à janela, se calhar vai haver um dia que eu consigo e outros 2 que estou com os filhos à pressa e a beber o café pela casa. Mas está tudo bem, porque eu estou a tentar criar a rotina e a trabalhar para criar a rotina de ter aquele comportamento e aquele hábito. Sim, e se calhar é importante desconstruirmos também esse raciocínio, acho que é um pensamento coletivo, de acharmos que as coisas deveriam ser sempre da mesma forma. Ou seja, não, mas Exatamente. o meu café é para beber à janela sempre. Não, mas há dias que vida não é assim. a tua vida vai mudar. O teu filho hoje está doente, está com gripe. E ele não estava ontem nem a semana passada. Hoje ele acordou engripado. Ou seja, esse imprevisto já te retirou essa possibilidade. Hoje tens que entrar mais cedo no trabalho porque houve um desafio que tiveste. Hoje a tua vida se alterou. Tu própria hoje não estás com muita paciência, não te sentes bem. Então nem estás com energia para gastar nesse comportamento. Ou seja, temos que ter aqui uma aceitação em termos de flexibilidade, de perceber que, ok, isto é o comportamento que eu quero para o eu do futuro, mas hoje, especificamente hoje, por diversas razões, não vai ser possível que isso aconteça. E não entrar naquele ciclo de frustração e sensação de culpa, não é? Sim. Mais uma vez, já não estou a levar algo que comecei, já não estou a levar algo até ao final. Eu faço sempre isto, nunca consigo estabelecer uma rotina. Não, calma. Hoje não conseguiste. Amanhã é um novo dia, bora voltar a tentar. Eu acredito que há 2 tipos de pessoas aqui. Eu não acredito genuinamente que haja pessoas, pá, se calhar até há, mas é uma minoria das minorias. Mas o grosso da população, eu não acredito que consiga fazer as mesmas coisas todos os dias, sim. Porque repara, E geralmente quando a vida não é consegues- assim. A vida não é cor-de-rosa em que não há imprevistos, em que tu acordas sempre à mesma hora. Olha, hoje acordaste, vamos imaginar que até podes, e acordas meia hora mais tarde porque estavas super cansada. A tua rotina, que costumas fazer, já fica ali ligeiramente afetada. Isto é vida real, não é? Exato. Isso acontece. Já me aconteceu acordar um bocadinho mais tarde. Quando tenho consultas, não acontece, né? Porque, pronto, é um compromisso e dificilmente isso me acontece. Acho que nunca me aconteceu, inclusive. Mas sei lá, quando eu não tenho consultas, mas preciso trabalhar na mesma,
às vezes acordo cansado e fico a dormir mais um bocado. E isso já vai comprometer Flexibilizas. ligeiramente a rotina. E é aceitar que naquele dia as coisas são assim. Eu acho que é preciso retirar do nosso imaginário que mas eu abro o Instagram e os outros fazem. Não, se calhar eles estão a mostrar quando eles fazem, mas eles se calhar também não conseguem alguns dias. É o mais provável. Sim. Então tirarmos esta noção de perfeição, de perfeccionismo, que na verdade é ilusório, não é? Não existem rotinas perfeitas, ninguém consegue 100% das vezes. Ou seja, é normal não conseguirmos sempre. Mas para finalizar, que eu abstraio muito, eu acredito que há dois tipos de pessoas aqui. Eu acho que ninguém consegue sempre, mas há pessoas que estão conscientes para isso e há pessoas que estão muito em piloto automático e nem têm consciência. Pessoas que estão conscientes para isso. Hoje não consegui, amanhã vou tentar novamente. Pessoas que estão em piloto automático. Passou 2 anos e já não se lembraram mais disso. Yeah. Eu acredito que há estes dois sim. tipos de pessoas. Não acredito que os dois tipos de pessoas é aqueles que conseguem sempre e estes que não. Não conseguem nunca, Não. sim. Eu acho que ninguém consegue nunca, é a minha perspectiva. Ninguém, já estou a mentir. Há pessoas que conseguem sempre, mas se calhar têm vidas que já estão super organizadas para a sua rotina matinal. Não é o grosso da população, não é o grosso. Eu diria que o grosso da população está dividido nestes dois pontos. Os que estão sempre em autovigília, sempre em autoconsciência. Olha, já estás a perder este comportamento. Vá. Amanhã é para voltar, bora. Bora, se ler é uma coisa importante para mim, não vou abandonar a leitura. Hoje não deu, mas amanhã vou tentar. Se meditar é importante para mim, não vou ficar 2 meses sem meditar. Hoje não deu, amanhã volto a tentar. E depois há aquelas pessoas que estão num TGV a 400 km por hora e de repente é 2028 e elas nem se apercebem onde é que estiveram nos últimos 4 anos. Eu acredito que há estes dois grupos de pessoas. Sim, e 3 coisas sobre isso que disseste. A primeira, em relação à questão da rigidez. A rigidez é uma coisa tão negativa. Por exemplo, quando falamos de um comportamento alimentar, um dos pontos que nós temos logo em consideração, por exemplo, numa primeira consulta, é a rigidez que uma pessoa tem em relação ao seu comportamento com a comida. Ou seja, é logo um ponto de alerta que nós ficamos, ok, isto não é uma coisa positiva, é uma coisa que temos que trabalhar. Ou seja, a flexibilização e esta capacidade de um dia não deu, mas está tudo bem, porque amanhã eu tento novamente. E amanhã também não há de ser perfeito, mas fiz o que eu pude. E ficarmos satisfeitos com isso é um dos pontos mais importantes que nos indicam se existe aqui um comportamento saudável ou não. Então, o sermos muito rígidos connosco mesmos nunca nos vai levar a um bom caminho. No máximo vai levar a que, de repente, estamos a alterar a nossa vida toda para meter a cabeça de fora da janela a beber um café. E isso não é suposto, porque a nossa vida é dinâmica e é aquilo que nós já falámos montes de vezes. Umas alturas damos mais atenção a umas áreas, outras damos a outras. Hoje pode ser uma prioridade para mim meter a cabeça à janela. Estou a imaginar uma pessoa meter a cabeça à janela. Pode ser uma prioridade para mim meter a cabeça à janela a beber o café. Amanhã, se calhar, tenho um e-mail para enviar que é super importante e vou priorizar o trabalho. Está tudo bem. Outra coisa que eu queria dizer também é que quando nós estamos a mudar hábitos e a criar rotinas de forma mais consciente e pensada, é importante a flexibilização, mas ao mesmo tempo, principalmente inicialmente, que a rotina não está estabelecida, é importante que ela aconteça algumas vezes para ela se tornar uma rotina. Porque se nós fizermos um comportamento 2 vezes quando calha, a verdade é que aquilo não é rotina nenhuma, é só uma tentativa de... É importante encontrar este equilíbrio que estamos aqui constantemente na busca de, ok, quero ser flexível o suficiente, mas ao mesmo tempo não quero que, de repente, aquilo que estavas a dizer, que, olha, agora faço todos os dias, mas ali acontece alguma coisa, de repente há um dia que eu tenho que enviar um e-mail de manhã, não consegui beber o café à janela, então agora são 2 anos até me aperceber que, quando eu fazia aquilo, era uma coisa que me sabia bem. Então é encontrar aqui o equilíbrio de, ok, flexível sim, mas ao mesmo tempo não deixar aquele comportamento morrer. E a terceira coisa que eu queria dizer, que vai de encontro a isto, é, para isto ser mais fácil, é mudar um comportamento de cada vez. Porque se eu tiver que me lembrar no dia seguinte que tenho que beber o café à janela, tenho que ir mexer o corpo, tenho que, sei lá, ouvir uma música para despertar. Eu estou cansado, não é? Não, de repente, no dia seguinte, eu nem tenho a capacidade de me lembrar de 3 coisas porque eu ainda tenho um e-mail do trabalho que é importante para escrever. Ou seja, se nós mudarmos um comportamento de cada vez, nós, no fundo, estamos a garantir que a nossa cabeça vai só para aquele comportamento. E há de chegar a uma altura, tal como beber o café já é tão rotina que nós não pensamos sobre, simplesmente ligamos a máquina, metemos a cápsula e, independentemente do que aconteça, aquele café está a sair e eu vou bebê-lo, só pensamos num segundo comportamento
quando este estiver assim automatizado como esse. Então, no fundo, é encontrar aqui um ponto de, ok, eu estou a mudar um comportamento e estou a criar uma rotina e estou no meu processo de chegar a esse ponto, mas uma coisa de cada vez. E começar super pequeno, a coisa mais simples que possa parecer, é exatamente aí que nós queremos começar. Comportamentos pequenos são tendencialmente 1000 vezes mais sustentáveis do que comportamentos muito grandes. Sem dúvida. O hábito deve ser pequeno e gradualmente lento. Ou seja, pequeno com avanços graduais e lentos. E como é que nós tendemos a fazer? Muita intensidade, ou seja, não começamos de forma pequena, começamos de forma altamente irrealista. Eu estou no meu ponto A, o meu ponto B tem este distanciamento. Existem para aí 20 degraus entre o ponto A e o ponto B. E eu quero saltar do ponto A para o ponto B. Lamento, mas não é possível. Eu tenho que saltar da primeira escada para a segunda e para a terceira, sucessivamente. Eu não posso querer saltar do ponto 1 da escada 1 para a 20ª, não é? Ou seja, isto não é possível. É irrealista e muitas das vezes nem estamos a ser muito... Nós, por acaso, há dias falamos disso. Estávamos a conversar acerca disso que eu vou dizer agora. Que é, isto muitas das vezes até nos indica que não estamos a ser muito humildes. Ou seja, se eu não vivi o processo, se eu ainda não tenho recursos internos, porque os recursos internos também se ganham ao longo do caminho, não é? Se eu não tenho qualquer experiência em concretizar este objetivo e se eu quero saltar da escada 1 para a escada 20, inconscientemente eu estou a achar que eu sou melhor do que eu sou naquela área. Então, se eu sou iniciante, um novo hábito é porque eu sou iniciante. Senão, eu já teria aquele hábito estruturado, concordas? Se eu sou iniciante, por que cargas de água é que eu deveria ser bom? Eu sou medíocre. Então, não aceitarmos... No limite. No limite, no limite. É que, No imagina, limite, a probabilidade exatamente. até nem é seres medíocre, é seres Exatamente. mau mesmo. É ser mau. Mas lidarmos bem com isso de ser mau. Não há nenhum mal em ser mau. O que separa ser mau de ser bom é a repetição. Não é? Exatamente. Então, se eu não me permitir ser mau por falta de humildade, e não há problema nenhum, tu és pouco humilde de vez em quando, faz parte, reconhecermos que não estamos a ser humildes também é importante nessa jornada de desenvolvimento pessoal. Muitas das vezes traçamos objetivos em que não estamos a ter qualquer humildade. E queria também passar essa reflexão para quem nos está a ouvir. Será que aquilo que estamos a estabelecer é humilde? E repara, não tem mal nenhum o meu ponto A ser este e o meu ponto B ser 500 vezes superior. Isso não é falta de humildade. Falta de humildade é eu querê-lo para a semana que vem. Há pessoas que estão a tentar há 2 anos. E por que cargas de água eu conseguiria em uma semana? Entendes? Isso é falta de humildade. Sim. Porque uma semana não é o suficiente. Eu estou a sobrevalorizar a minha capacidade. Nós tendemos há uma frase que eu gosto muito que explica isso perfeitamente. O ser humano tende a desvalorizar, ou melhor, o ser humano tende a sobrevalorizar aquilo que consegue fazer no curto prazo e a desvalorizar aquilo que é possível construir no longo prazo. E eu acredito 100%, 101% Sim. nisso. Não tenho dúvidas nenhumas acerca disso. Ou seja, o curto prazo nós não conseguimos construir quase nada. Então, se nós não conseguimos construir quase nada no curto prazo, bora simplesmente focar no próximo degrau da escada. Quando estivermos no segundo, bora subir para o terceiro, para o quarto, para o quinto. E daqui a 2, 3, 4, 5 anos nós não nos reconhecemos naquelas áreas da vida que começámos lá atrás. Mas precisamos primeiro de ter humildade. Bora ser mau, mas mesmo assim começar. Bora nessa jornada até um dia que me torne medíocre e um dia finalmente serei bom a fazer aquilo, porque já o faço repetidamente ao longo de vários períodos de tempo. Então, isso acaba por influenciar. Então, isso acaba por definir o sucesso ou o insucesso de determinados hábitos, não é? Eu preciso ter humildade para reconhecer que não vai ser rápido, porque eu não sou assim tão bom quanto eu penso que talvez seja. Porque ninguém é bom ao início. E ter fé, ter esperança, acreditar no processo. Sim. Ter humildade para reconhecer que somos maus e é normal, e ao mesmo tempo ter
ter confiança no processo. Confiar que o longo prazo não engana. O curto prazo é sedutor e é enganador. Quase ninguém consegue construir nada no curto prazo. Quem é que mudou a sua vida em 4 semanas? Honestamente, eu não conheço. Mas eu conheço montes. Em 4 anos. Em 4 anos. Então, em 10, olha, em 10 há milhões de pessoas. Em 4, 5 anos, há muita gente. Olha, eu mudei a minha vida desde 2020 para cá, 5 anos, mudei completamente a minha vida. E eu conheço montes de pessoas, sei de montes de casos que também mudaram. Ou seja, 5 anos não é nada. O tempo vai passar. O tempo vai passar, quer queiramos, quer não. Agora, focarmos no próximo verão, focarmos no mês que vem, esquece. Isso é ilusório. O mês que vem só serve para continuar a subir de graus. Não serve para atingir nada de espetacular, seja em que área da vida for. Sim, é totalmente isso. Eu acho que quando toca a rotinas é importante também ter e limar o ambiente à nossa volta, principalmente o ambiente digital, porque existe muito conteúdo focado nesta questão das rotinas. Não sei se estás a par, talvez não, mas imagina, se fores pesquisar ao YouTube, por exemplo, vídeos de rotinas, aparecem milhões de vídeos de pessoas que mostram a sua rotina matinal, que acordam às 5 da manhã, leem, fazem journaling, bebem o seu café com calma, vão ao ginásio e de repente são 10 da manhã e elas já tiveram todo o dia pela frente e aparentam esta rotina perfeita com todos os hábitos que, lá está, quando nós pensamos e idealizamos parece-nos uma ótima solução. E é preciso de distinguir que o que as pessoas mostram nas redes sociais, independentemente se é verdade ou não, provavelmente a maior parte das vezes aquilo nem vai ser a realidade dessa pessoa, mas mesmo que fosse, eu não tenho que me comparar com o caminho de outra pessoa. Ou seja, se calhar para pessoas que isso é uma realidade, é o que tu estavas a dizer, elas estão a trabalhar naquilo há 5 anos. Então é normal que o ponto em que elas estão hoje seja um ponto muito mais avançado do que aquele ponto que eu estou hoje em dia. Exatamente. E está tudo bem. E por terem começado há 5 anos, se calhar organizaram a sua vida em Nesse prol sentido. daquela rotina porque é muito importante para eles. Imagina, a pessoa tem a oportunidade de começar a trabalhar de manhã ou no período da tarde, estou a dar um exemplo só para Sim. ficar palpável. E se calhar a pessoa escolheu começar Sim, no exatamente. turno da tarde porque quer amanhã para ela. Porque isso para ela, de acordo com o seu autoconhecimento, é fundamental para o seu bem-estar e Sim. para a sua sensação de felicidade, plenitude, o que seja. E, no fundo, utilizar as pessoas à nossa volta, seja na forma física, presencial, seja no ambiente digital, para nos inspirarmos e para tentarmos ser um bocadinho melhor todos os dias e não para nos compararmos e de repente querermos, de repente se eu não leio livro nenhum, eu não vou ser como a rapariga que mostra que lê 4 livros por mês. Não vou. Por semana. Ou se for, vai ser uma coisa que vai ser sustentável durante 2 semanas e depois eu vou desistir. Então, usar isso como inspiração e não como comparação. E isto pode ser desafiante de fazê-lo ao início. Então, tentar limpar o nosso ambiente para deixarmos pessoas, tanto pessoas que estão diretamente connosco, como pessoas que nós seguimos nas redes sociais, que nos inspiram e não que trazem este sentimento de epá, realmente são 10 da manhã, ela já teve o dia pela frente e eu acabei de abrir os olhos. Se calhar se as pessoas nos fazem ter este tipo de pensamento, é algo para repensar. Mas lembrando que o problema nunca é da outra pessoa, é sempre nosso. Sim. É sempre nosso. Exatamente. Ou seja, não é, por exemplo, deixar, sobre o outro. não é deixar de seguir ou limpar o meu ambiente que isso significa que a outro outra está pessoa errado, está a exatamente. fazer mau conteúdo, que ela está errada. Não, não. Para mim, está-me a fazer mal devido às minhas condições atuais. Exatamente. Eu ainda não consigo bem discernir, eu tendo a comparar muito. Então, para mim, uma limpeza digital pode ser mais benéfico, por exemplo. Significa que o outro esteja errado, lá Exatamente. está. Nunca é Imagina, acerca do outro. a pessoa está só a mostrar o seu percurso e aquilo que, no fundo, a pessoa é livre de mostrar, não é? Porque temos todos liberdade de expressão para mostrar aquilo Exatamente. que quisermos. No fundo, nós estamos a munir-nos de ferramentas que nos levam mais no caminho que nós queremos. E o caminho que nós queremos é um caminho de inspiração e não de comparação. E para terminar o episódio, acho que a mensagem final é, no fundo, olharem para aquela que é a vossa rotina, pensarem nestes pontos que nós falámos que são importantes no estabelecimento de uma rotina matinal eficaz e saudável, que vou relembrar que está relacionado com a temperatura, o barulho, a luz, o movimento e a comida. E, no fundo,
escolherem um ponto destes que vocês gostavam de melhorar e olha, a luz é um ponto que eu queria melhorar. Então, por exemplo, agarrar na sugestão que o Tiago estava a dizer, não tem que ser isso, obviamente, mas na sugestão que ele estava a dizer de beber o café à janela. Não, Ou- é mais importante do que isso. Ou seja, ver o que está por trás desse exemplo que eu dei. Pegar num hábito pré-existente. Vamos imaginar que a pessoa tem cães. Vai logo às 7 da manhã com os cães. Bora, se calhar... Fazer mais 5 minutos de caminhada, por exemplo. Exatamente, ou seja, bora lapidar algo Aquilo que já existe. Exatamente, sim. Agarrar num hábito que já seja estrutural e, no fundo, ou acrescentar algo ou aprimorá-lo, 1% que seja. E isso vai ser uma forma muito mais efetiva de criarmos uma rotina que seja eficaz, saudável e sustentável a longo prazo, que é o mais importante, porque nenhum resultado, nada de bom na nossa vida se constrói do dia para a noite. Então, se nós queremos resultados, nós temos que pensar sempre na sustentabilidade do processo. Se eu não me imagino daqui a 2, 3, 4, 5 anos a fazer determinado comportamento, então não vale a pena estar a investir energia hoje para o implementar, porque daqui a um ano ele não vai parar agora. ele não vai estar lá. Então, se ele não vai estar lá, para quê? Estou só, literalmente, a perder tempo e a desperdiçar energia que podia estar a aplicar num outro comportamento que esse sim poderia ser sustentável. E a gerar frustração interna e depois a canalizar isso para retirar conclusões acerca do meu valor, né? Exatamente. Depois começa a nascer dentro de mim ou a reforçar algo que já existe. Não sou capaz, sou incompetente, sou sempre a mesma porcaria, nunca consigo levar algo até ao fim, não é? Essa voz interna Exato. começa a ficar aparecer cada vez mais reforçada. Então, não vale a pena. Olhar, e também queria deixar uma perspectiva que é, vamos imaginar a pessoa, eu em consulta muitas das vezes isso acontece-me e é algo que eu ajudo a pessoa a refletir nesse sentido. A pessoa percebe que, a título de exemplo, a meditação e a escrita são duas ferramentas importantes para o seu bem-estar, a sua sensação de bem-estar. Mas a pessoa está com dificuldade mesmo assim de ser consistente. Ou tem períodos em que é consistente, depois acontece alguma coisa, primeiro que consiga voltar. Isto é normal, isto acontece com todos nós. E uma pergunta que eu faço que é super simples, mas o simples funciona, é: se só pudesses fazer meditação ou escrita, qual é que era mais urgente ou prioritário para ti? Eu acho que a meditação. Então é a meditação que tens de fazer. Tens de focar. Quando ficar mais fácil, talvez possas Lá está. olhar para a escrita também. É escolher um comportamento... Qual é o prioritário agora? Ok, o ideal é os dois. Esquece o ideal. O que é o prioritário? O que é o possível? O prioritário e depois o possível. O possível é só um, não é? Então escolhe o prioritário. Exatamente. Para mim o prioritário é a meditação. A meditação é que eu me sinto muito melhor. Então é a meditação que tens de focar. Não sou eu que tenho essa resposta, é a pessoa que tem. Só a ajuda a pensar, não é? Sim, sim, isto é um exercício que nós fazemos muito em consulta, que é, no fundo, quase colocar por ordem de prioridade as rotinas, em que vai da ordem do mais urgente para o menos urgente. E há de haver dias em que nós fazemos, sei lá, se eu tenho 5 comportamentos, lavar os dentes, tirar o café, vestir-me, sei lá, ir trabalhar, há de haver dias em que eu faço todas, há de haver dias em que eu faço 2 ou 3. Então, no fundo, estabelecer aqueles que são os nossos mais inegociáveis. Ou seja, se eu só puder fazer uma coisa, olha, se calhar só vou levantar o store do quarto hoje. E está tudo bem, porque dentro daquela lista que é dos teus inegociáveis, tu fizeste uma. Se calhar amanhã consegues fazer 2, no outro dia consegues fazer 3, no outro dia só consegues fazer uma novamente e vamos sempre assim otimizando. Mas se calhar daqui a um ano, hoje, há muitos dias em que só fazes uma. Daqui a um ano não existe nenhum dia que só fazes uma, existem muitos dias em que fazes 2. E sempre assim. Isso é progresso. Isso é progresso, Mas exatamente. enquanto isso não acontece, qual é que é o meu prioritário? E focar nisso. Se para mim o meu prioritário é A e não B, esquece a ideia. Mas eu queria fazer os dois, sim, mas eu também queria X e Y e Z. Mas agora não dá. Exatamente. Agora só consigo X. Não é? Então isso é X que eu consigo, é X que eu vou fazer. Exato. Porque muitas das vezes deixamos de fazer o Z ou o X porque queríamos fazer os dois. Então mais vale não fazer nenhum. Isso não é a mentalidade certa. A mentalidade certa é fazer o possível neste momento. E não é a minha opinião. É aquilo que os resultados mostram, não é? Que o perfeccionismo não nos leva a comportamentos mais efetivos a médio e longo prazo. Então, não é a minha opinião, na verdade é o que é. É o que é. E era isto que tínhamos por hoje. Eu espero que desse lado este episódio tenha sido útil para pensarem e refletirem sobre a vossa rotina matinal.
Não se esqueçam de subscrever o nosso podcast no YouTube, no Spotify ou na plataforma onde estiverem a ouvir. Têm também na descrição deste episódio as nossas redes sociais e também o link para poderem marcar a vossa primeira consulta gratuita com a nossa equipa. E é isso. Vemo-nos na próxima segunda-feira às 8.